Bom, acho que dá pra... Pra começar, né? Já dá pra começar. Bom, você quer começar? Não foi isso que a gente combinou. Tá, então assim, ó, boa tarde. Hoje é a terceira live que foi idealizada pela André e pela Gabi. E que eu acho que tá dando muito certo. A primeira foi a delas, a segunda foi delas com um médico infectologista, Dr. Thiago, que foi também muito legal, muito rica. Agora é a nossa, né? E já tem uma lista de outras lives que vão acontecer, porque o objetivo disso é fazer com que a gente se veja. Nós não estamos vendo vocês, mas vocês estão nos vendo, e assim que vocês fizerem outras lives, pessoas que estão nesse mundo de síndromes raras, de doenças raras, a gente então vai poder ver vocês também. E isso é gostoso. Uhum. Essa coisa assim de a gente... não estar sozinha. E de entrar na casa da outra pessoa, né? E vocês entraram hoje na minha... Gente, fazia desde março que eu não passava batom, porque eu não tenho saído mais na rua. Eu tenho sempre ficado em casa. Quando saio, coloco com a máscara e tal. Até esse é um dos assuntos, que é a quarentena, né, Marília? Uhum. Porque a Marília já fez EAD há um tempo atrás, quando fez cirurgia, e estava em São Paulo, ficamos Mas lá isso por já é 6 outra meses. história, isso a gente vai falar mais pra frente. Então a quarentena pra nós Sim. não é novidade. Como Super eu tenho tranquilo. certeza que não é novidade para as pessoas que têm também uma doença rara em casa, né? Então eu sou a Alessandra, a mãe da Marília, e agora é contigo. Bom, eu sou Marília, eu sou de Pelotas, então... Oi, família! Minha família é toda de lá, todo mundo é de lá. E, bom, eu tenho 17 anos, eu tô no terceiro ano do ensino médio. Ainda não tenho certeza do que quero fazer de faculdade, mas eu acho que vai ser alguma coisa na área da saúde, como medicina. E eu tenho uma síndrome chamada Klippel-Trenaunay. O que é esse diabo? Vamos falar sobre essa história. Bom, a nossa história começa em Pelotas, em 2003, e Pelotas é uma cidade que ainda naquela época ainda não conhecia muito sobre a medicina do resto do Brasil. Então nós ficamos assim, com médicos que falavam que era... que vai sumir, desaparecer em 2 anos, não se preocupe com vai isso. desaparecer, não precisa se preocupar. E não desapareceu, né? Um vascular em Pelotas disse pra passar Irudoide, que é uma pomadinha que se passa em roxão quando bate, né? Tranquilo. Ela tinha o que é um hemangioma, que na verdade é uma malformação vascular, então a pele da perna dela era toda recoberta por aquele hemangioma, e ele tem a cor vinhosa, ele lembra um roxão, uma batida. Mas tinham também umas bolhas que sangravam espontaneamente, que cresciam. Eu levei no melhor vascular da cidade de Pelotas e ele disse para passar Irudoide que ia desaparecer. Mas tudo bem, né? Não acreditei nessas histórias dos médicos lá, dos dermatos. É que entendo, é uma doença rara. Eles não tinham tido ainda um paciente com essa síndrome. Só que assim, a maior parte dos médicos do Brasil que a gente foi e que escuta outras pessoas falando, vocês devem se enxergar nessa fala, vão em médicos que não entendem do que está se passando. E o melhor é quando eles dizem que não sabem. Porque quando eles dizem que já tive um paciente... Aí a gente já sabe que ele não teve, né? Tá bom, tchau, doutora. Obrigada pela consulta e já vou embora. Mas nós tivemos muita sorte. Sim. Graça divina, talvez, porque com 1 mês de idade a Marília já estava em São Paulo fazendo o tratamento dela. Posso falar do tratamento? Pode, já começa. O tratamento vai ser uma fala rápida, porque assim, todo mundo que tem uma doença rara em casa sabe todas essas coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, até escrevi para não me perder. Ela nasceu, ela tinha um sangramento espontâneo, a perna, né, sangrava, aquela coisa. Aí eu encontrei a doutora Heloísa em São Paulo. Ela tinha acho que 1 mês de vida, um pouco mais, e a doutora me disse que a única alternativa era fazer laser na perna da Marília, mas que também ela não conseguia garantir que fosse dar certo, porque isso era uma coisa que ela não tinha visto ainda, um hemangioma tão gigante como o dela. Enfim, se começou o laser até uns 2 anos e meio, parece que a síndrome estava vencendo e o laser não fazia efeito, mas a gente fazia a cada 30 dias rigorosamente. A gente não desistimos, desistimos porque se tivéssemos desistido... Não A estaríamos gente não tendo tá essa live. Tá, mas então, a gente tá aqui. A gente tá aqui pra falar de coisa boa, não pra falar de coisa ruim. Porque coisa ruim todo mundo já sabe que existe, mas a gente quer falar das coisas boas, do lado bom, e que sim, dá pra viver uma vida pós síndrome rara, uma vida pós cadeira, uma vida normal. Bom, sim. Eu coloquei aqui, eu fiz uma listinha de alguns itens que eu vou mencionando e tal,
pra me lembrar das coisas. Não vou terminar a parte toda também. É verdade. Tá, daí ela fez o laser, ela ainda segue fazendo, o laser passou a vencer, né, a síndrome, ela tem bastante queloide na perna e ela continua porque ela tem é progressivo, então ele não regride, né, mas então o que a medicina diz hoje é que ela vai fazer por toda a vida, mas nossa, quando ela nasceu em 2003 tinha muita coisa que hoje nós temos que não tinha lá, remédios então, que não tinha nada. Então, essa parte do laser. Ela também tinha uns cistos linfáticos que cresciam por dentro da perna, que fez com que a perna ficasse gigantesca, que as pessoas na rua me paravam e diziam assim, moça, a fralda dela tá caindo. Não, moça, obrigada. Né? Porque ela tinha a perna maior, então parecia realmente que a fralda estava caindo. Aí ela usava um medicamento chamado Picibanil. Hoje já tem outros recursos para esse tipo de situação, mas isso é com os médicos. Também fez álcool, espuma, e descobriu-se depois que ela tinha fístulas arteriovenosas. Estas fístulas ela tratou com esses procedimentos vasculares todos, sempre com o Dr. José Luiz Orlando, né? E com muita cautela, e sempre deu muito certo os tratamentos todos que a Marília fez. Ela fez, eu acho que umas 5 ou 6 embolização por cateterismo para secar as fístulas arteriovenosas, com medicações diferentes. O Dr. Orlando e o Dr. Francisco, depois de um tempo, passou a trabalhar junto com ele. Ela também tinha um dedo do pezinho bem encravado, que eu acho que para quem tem KT, proteuse, né, essa parte de uma vascularização complicada, sabe bem do que eu tô falando, aquele dedo que incomoda aquela unha. Então ela fez com o Dr. Alexandre. A Kátia, as cachorras latindo no fundo, me identificam. Gente, não consigo ler nada do que tá escrito aí, a gente vai ler depois. Ela fez uma cirurgia no osso para que a matriz do crescimento ósseo fosse modificada. Doppler com a doutora Nilce, ela já fez mais de 16. Ficar 3 horas deitada. O primeiro foram 3 horas e meia em 2009. E 2 sessões, primeiro e segundo dia. E no outro dia ela teve que voltar e ficou mais 2 horas também. Tinha quantos anos eu tinha? 6? 6. Era uma criança de 6 anos, gente. A doutora Nilce é muito minuciosa, capacitada e assim, ela traçou um mapa da perna da Marília, maravilhoso. E o Dr. Celso, nosso ortopedista, quer dizer, dela, né? Assim, tipo, muitos ortopedistas a gente consultou desde que a Marília nasceu, né? Porque a perna parecia mais curta, a perna que tem o KT. Então, não achávamos um ortopedista para tratar. Botou palmilha de compensação de altura, tirava a palmilha. Nessa confusão toda, a perna começou a encurtar atrás do joelho, ela começou a ficar com o joelho flexo. Então ela passou a usar muleta, porque ela não botava mais o pé todo no chão, botava só a pontinha do pé, e aquilo doía, incomodava, traziam outras complicações. Aí a doutora Heloísa me disse para ver uma médica na CD que estava trabalhando com botox, que usa nas crianças que têm paralisia cerebral, o botox, para que as partes dos membros que começam a entortar assim, o botox trata para poder liberar. Fui na consulta nesse dia que eu conheci o Dr. Celso, porque ele entrou no consultório da médica que a gente estava consultando. Pra falar com ela, assim, uma coisa normal. E aí ela olhou pra ele e os cachorros lá na rua estão aprontando, né? Essa cachorrada na rua. Aí ele disse pra mim assim, olha, o que podemos fazer é colocar a gente corta atrás do joelho, coloca um Lizarov, que é aquele fixador externo, bota parafusos na perna para ela ficar ali e assim todos os dias gira um pouquinho para que o joelho vá esticando aos poucos até ficar reto. A gente saiu de lá, tipo assim... tá, né? Peraí, essa pouquinho. Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo o que tá acontecendo? Que eu você não tem noção. Travesseiro quando era pequena, porque a perna sangrava. Aquela perna que a gente mal toca sempre com muito carinho. Ele queria enfiar parafuso com furadeira. Que ideia! Bom, a gente foi pra casa, assim, muito tristes, assim, aborrecidas. Mas aí a Marília começou no outro dia de manhã, a me dizer, mãe, eu quero fazer. Como assim? Quer fazer? Eu quero fazer. Aí o que eu respondi pra ela? E que eu acho que é uma coisa muito ponderada. Eu, como mãe, não tenho capacidade pra avaliar se tu podes ou não fazer uma cirurgia desse porte. Então a gente foi conversar com o vascular dela, né? Porque sempre que estoura uma bomba assim do tratamento da Marília, lá vamos nós pro Dr. Orlando. Que é o médico que trata ela. Aí conversamos com ele e ele me respondeu: agora eu não tenho condições de dizer isso, se pode ou não. Eu preciso conversar com um ortopedista e a gente então vai ver o que pode ser feito.
E isso aconteceu. Não aconteceu no mesmo dia, na mesma hora, nem na mesma semana, porque imagina, era novo para a situação, e aí o Dr. Orlando sempre teve muita cautela. Conversaram, o Dr. Celso foi na equipe da clínica, conversou com os outros médicos todos da equipe. A Marília fez um Doppler, que o ortopedista participou do Doppler, assistiu o Doppler acontecendo, né, para entender como é a perna catezinha, que vocês sabem bem como é, né? Então, se foi para cirurgia e ela colocou o Lizarov. E até assim, o médico... Porque mãe assim, quando está nervosa, entende as coisas muito bem. O médico disse para que eu girasse meio milímetro 3 vezes ao dia. Eu entendi que era para girar 1,5 milímetro 3 vezes ao dia. Então aquilo que era para ela ter usado em 4 meses, em 2 meses ela já estava com a perna esticada. Foi um momento bem interessante, né? Foi assim, meus anjos olham pra gente e ficam, meu Deus. Eu tenho uma amiga, a Regina, que disse que quando a Marília ia nascer, Deus não deu um anjo pra ela, deu uma esquadra de anjos. Lembra? A Regina Pessoa quem disse isso. Então, assim, deu certo, o Dr. Orlando participou dessa cirurgia ortopédica, estava junto, né? Porque tudo foi feito dentro da maior margem de segurança possível. E tá, beleza, essa parte até já falei demais, senão daqui a pouco vai do nosso horário. Pois é. Ela ficou com a perna esticada. Mas aí ela começou, depois da recuperação, a não conseguir caminhar. Porque ela tinha o joelho pra dentro e o pé pra fora. Era um raio. E aí então lá fomos nós de novo atrás do ortopedista, que nunca deixamos de consultar com ele, na verdade. Mas porque ela fazia fisioterapia, fisioterapeutas maravilhosas que a minha filha sempre teve na vida. Sou grata a todas elas. Perfeitas, maravilhosas. Sim. Porque o fisioterapeuta, ele não é só alguém que faz um trabalho, ele se torna amigo da gente, não tem como. Sim, porque ele vê a gente no nosso pior momento, no momento de mais dor, assim, que a gente tá pensando, cara, não tem esperança de vida, a gente fica com aquela coisa assim de eu vou andar, eu vou conseguir, como é que vai ser agora? E ele fica, calma. A fisioterapeuta realiza o desejo da mãe, né? Ela vai lá realiza. e faz aquilo assim que a gente, Sim. né, quer fazer. Ela consegue. Bom, aqui, ó, a Marta Preus. Menina, como você aguentou essa dor, gente? Pois é. Eu tomei remédios. Vivi à base de remédios os primeiros meses, tanto que... Não muito. O primeiro mês eu vivia assim, vivia chapada. Troquei a noite pelo dia, essa coisa toda. Mas isso é normal de cirurgia. E aí, eu não me lembro muito desse período, inclusive, porque eu vivia tão... dormindinho aqui. Não, ela não estava chapada nesse período de remédio. Isso não foi assim. A Marília lê muito. A Marília naquela época era menor, via os desenhos ainda. Filmes, né? Eu acho que eu vi toda a Disney. Eu acho que a gente viu Deus. Todas as coisas possíveis que a Disney tem lá de opção de repertório pra eles. A gente viu tudo. E assim, ó, quando ela diz eu quero fazer essa cirurgia... Ela se recupera muito bem. Deixaram no hospital morfina para ela usar se precisasse, sei lá, chamava. Tipo assim, tem a dosagem de horário e tinha aquela extra. Ela nunca precisou dessa extra. Ela não sente tanta dor. Vocês KT sabem, né? Proteus também, né? Bom, enfim. Mas aí, deixa eu terminar pra me retirar. Eu chegar à minha parte. Senão daqui a pouco já terminou o horário. Cadê o... Não tem aqui, telefone. ó, 15 minutos. Ela... e aí ela tinha usado os 10 parafusos na perna, se curou, ficou bem, não conseguia andar porque o joelho era pra dentro e o pé pra fora. Então, o que o Dr. Celso propôs? Vamos girar. Osteotomia rotatória de fêmur e tíbia. A gente Olha que serra o osso não, eu gosto e que ele fala, vira o joelho pra frente. Eu gosto que ele fala bem calmo, né? Ele fala assim, como se fosse cortar um pão, fazer um sanduíche. Serra o osso, vira o passa joelho pra segurança. frente, prende com placa e parafuso, serra o tornozelo, bota o pé pra frente, prende com placa e parafuso, faz fisioterapia e fica bem. Tá, né? Lá fomos nós de novo pro Dr. Orlando. Enfim, a mesma coisa. Muitos exames, muitas conversas, muitas avaliações de pró e contra. Uma avaliação psicológica também, pra saber se eu tinha também, cabeça pra aguentar. Né? Enfim, fizemos. Ela fez, né? Ela fez. A tentativa, a primeira... junho seria o mês pra fazer as duas. Julho, nas férias. Né? Do joelho e do tornozelo. Mas houve um sangramento grande na parte do joelho e aí o médico encerrou, abortou, cirurgia, deu pontos, fechou e fez só do tornozelo. Aí ela foi se recuperando. Em setembro voltamos para fazer, porque ela queria, né? Voltamos para fazer na ACD em São Paulo de novo a parte que não tinha sido feita. O Dr. Orlando participou.
sempre tudo com muita segurança se fez nesses tratamentos da Marília. Sempre com a opinião dos médicos. Não é assim, um médico vem e me lança uma ideia, eu quero que a minha filha caminhe e vou lá e faço. Não é isso, né? Aí ela fez em setembro a segunda parte. E setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e em março... Tananana. A minha filha estava em pé dançando a valsa no seu aniversário de 15 anos. Coisa mais lindinha. Ó, eu até botei os meus anéis dos 15 anos aqui. Tá faltando, tu ganhou um monte. Então, assim... Os meus dois favoritos, tu e o pai que me deu. Ah, meu amor. É uma história muito emocionante de vida da Marília, porque sempre foi, assim, difícil, todos os dias. Mas é leve. Porque ela queria, porque ela não se vitimiza. Eu nunca vi a Marília assim, por que eu nasci assim? Por que eu tenho isso? Não. Eu tive essa fase, eu tive uma fase assim um pouquinho, mas eu fui, mas segui a vida. Não, ela me perguntou uma vez por que ela era, ela tinha uns 3 anos, por que ela era sementinha errada. Não, foi isso. Mãe, por que eu nasci a sementinha errada? Gente, quase morri, né? Primeiro porque eu não sabia nem o que responder. E aí foi indo, mas eu acho que todas as mães que têm um filho raro entendem bem do que eu tô falando, desse sentimento, né? Mas assim, eu acho que sempre com muito carinho, muito amor e vamos em frente, porque isso é o que a gente tem pra hoje. E aí, a gente chegou aqui, né? Então assim, ó, terminando, a parte hematológica de um portador de doença, de uma formação vascular, é muito importante. Então quem trata dessa parte da Marília há muitos anos é a doutora Renata. A Marília faz exames a 40, 60 dias assim, de intervalo. São 32 tipos de exames diferentes. Ela está usando um medicamento maravilhoso que assim, acho que tem uns 3 anos já que ela está usando e tem muita melhora na circulação. Não é o anticoagulante, é um outro que ela usa também. Mas eu acho assim, ó, sem ser o Irudoide, não é o lugar para ficar dando nome de remédio aqui na live, porque cada paciente tem a sua particularidade, né? Mas assim, para nós, para ela, fez muito bem, a gente viu o benefício dessa medicação que a doutora Renata prescreveu para outros pacientes também. Eu falei do Irudoide porque foi uma idiotice daquele médico, né? Mas tudo bem. E aí, ela já fez uma colonoscopia por cápsula endoscópica, fez em Porto Alegre. Foi um desastre, gente, porque eles nunca tinham tido um paciente raro e também eu acho que não faziam esse exame com muita frequência, por cápsula, mas o resultado negativo, qualquer coisa que se imaginava, tá tudo perfeito. Ressonância magnética com contraste, muitas já. Raio-x dos membros inferiores direito na infância, muitos, né? Porque às vezes a perna era mais comprida, era mais curta, cada laudo vinha com resultado diferente. Uma coisa mais louca que outra. Sinceramente, só na ACD de São Paulo foi assim que os laudos vieram mais fiéis. Porque eu não sou médica. Mas a gente mãe, tem noção, que faz sempre aquilo e tá acompanhando o filho no dia a dia, chega uma hora que tu olha um laudo e tu... Gente, isso aqui tá errado, né? Mas vocês sabem do que eu tô falando, quem tá na mesma situação da gente. Tomografia também muitas. E teve uma hepatite medicamentosa em 2010, com 7 anos. Que aí a médica dela queria fazer uma biópsia de fígado sem anestesia, porque a gente não sabia o que tinha causado a hepatite, né? Claro que eu não deixei, porque o meu coraçãozinho de mãe dizia que aquilo ia melhorar em seguida, e realmente foi o que aconteceu, porque ela passava por um processo de cor de pele e olho, que ficava escuro, e depois que ela fazia o tratamento. Mas aí ela fez exames de sangue e estava com hepatite, bem sério. Mas assim, em alguns dias aquela cor de pele voltou ao normal. E aí a gente começou a fazer por eliminação. E chegamos à conclusão, para encurtar o assunto, que são os anti-inflamatórios. O Tilenol, a nimesulida e o ibuprofeno. Esses ela não usa mais, porque acho que a hepatite veio daí. E nunca mais teve hepatite. E também faz parte dos exames de sangue que ela faz esse cuidado, né? Então, acho que de tratamento eu tenho o resto do dia pra seguir falando. Mas deu, né? Depois eu respondo perguntas sobre médico, sobre o tratamento. Não que eu vá clinicar as pessoas, né? Então, inclusive deixem perguntas aqui embaixo. Tem um
negocinho com pontinho de interrogação. Clica ali e coloca uma pergunta pra mim que eu vou amar responder de todo mundo. Eu descobri nesses treinos de live que a gente nunca tinha feito, que tem assim o espaço do comentar e aí tem um retângulozinho onde tem um ponto de interrogação. Clicando ali, eu sei, mas eu tenho que explicar melhor, porque eu sou analógica. Clicando naquele pontinho de interrogação, aí aparece uma pergunta específica, porque nos comentários não dá tempo da gente falar e ler. E aí, exatamente. Bom, então acho que eu posso ir pra minha parte? Sim, até porque a live é pra ti. Olha, eu diria que uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é: como que o KT mudou a tua vida? E eu acho que eu posso basear tudo que eu vou falar nessa pergunta, que é: o KT não mudou minha vida. Eu sempre fui assim. Não tem isso assim de, como é que isso tornou a tua vida diferente? Na verdade, a minha pergunta é: como é não ter KT? Porque eu não sei, eu nasci assim, isso pra mim sempre foi o normal. Então não é exatamente algo que eu tenha descoberto como é que era antes. Não é como se eu tivesse sofrido um acidente e depois vivido com a perna assim. Não, é uma coisa que acontece, né? Que eu meio que não tenho como mudar isso. Bom, eu fiz aqui a minha listinha. A primeira coisa da minha lista são as atividades físicas. Bom, minha mãe já falou, fisioterapia, fiz ecoterapia, que é aquela terapia com cavalo, fiz balé quando eu tinha 5 anos e agora voltei há um tempo atrás, e aí eu saí e agora eu vou voltar ano que vem. Quer dizer, quando a pandemia passar, né? Não sei quando isso vai acontecer, mas vai acontecer. Eu fiz tênis, eu sempre gostei de brincar com as pessoas, tipo, brincar de bola, essas coisas assim, mas eu não conseguia. E aí isso nos leva para um segundo tópico, que é a educação física. A educação física, ela é o esporte, ela pode ser a melhor aula para uns e o terror dos outros, né? No meu caso era o terror, porque eu não conseguia brincar junto, eu não conseguia participar. E eu acho assim, que eu posso dizer que eu só tive um professor que realmente me inseriu nas aulas, que foi a Ana Paula Coll? Eu não sei falar o sobrenome dela. A gente chama de Ana Paula Coelhinha. É Collin o sobrenome dela. Não, é Coel. É que tem a Ana Paula Collin, nossa amada, e de matemática, e a Ana Paula Coel, que é de educação física, e a gente chama Ana Paula Coelhinha. Aqui, vamos ver. Chegou uma pergunta? Tem uma pergunta. Na escola colegial, você também tinha muita vergonha da perna? Eu não cheguei a ter vergonha, eu tinha mais, era inconformada, eu ficava mais assim, porque as pessoas acham que a pior parte é tu sentir dor, ir pro hospital, fazer cirurgia, fazer tratamento, passar por essas coisas, mas não, porque é a tua vida, é a minha vida, é como eu sou, então assim, eu não posso reclamar. É a mesma coisa das pessoas que, sei lá, tem diabetes. A pessoa tem que usar insulina, não tem jeito. Então, assim, é parte de mim, é parte do que eu sou. É que nem tomar um remédio, é que nem viver uma vida normal. Só que aí, o que acontece é que vem a outra parte, que é a parte das outras pessoas que não tem isso e não veem dessa forma e não me enxergam como igual. E aí elas me tratam diferente e são bem idiotas. Então, assim, eu separei... Tinha coisas do tipo, desculpa te interromper, mas assim, meninas que diziam que ela botava uma calça dentro da calça pra perna ficar mais grossa. Isso era uma das coisas que ela chegava em casa chateada. E eu chorava por causa disso. As pernas tinham volumes diferentes, né? E isso incomodava ela. Mas incomodava ali naquele momento também, e a gente conversava muito, e ela sabia qual era a verdade. Então, saber qual é a verdade assim, liberta. Como eu queria estar fingindo. Às vezes eu queria, assim, realmente estar fingindo, porque eu perdi passeios da escola, eu perdi coisas, eu perdi cirurgia, porque eu tava indo fazer cirurgia, porque eu tive uma dor, porque eu não consegui, participei, um dia eu machuquei meu pé na véspera da festa junina, e eu participei sentada numa cadeira, porque eu não tinha como participar. De então, assim, tão bonitinho, né? Caipirinha lá, toda assim. Então, eu acho que, assim, o pior lado disso é a forma como as pessoas te enxergam. Porque, cara, eu sou igual a todo mundo, entendeu? Não é. O meu cérebro é perfeito, a minha cabeça é perfeita. E mesmo se não fosse, eu ia ter direito a acesso ao mesmo tipo de tratamento. E, assim, se tu é gentil com uma pessoa, por que tu não seria gentil comigo, sabe? Não vejo diferença de uma coisa pra outra. Então, eu separei aqui o pior momento de preconceito, de coisas que aconteceram na minha vida, foi um casamento quando eu tinha... acho que eu tinha uns 10 anos. 10 pra menos, assim, eu era bem novinha. E eu tava me achando linda, né? Eu tava perfeita, eu tava toda maravilhosa. Eu tava com vestidinho rosa, uma sainha, assim. E o vestido cobria toda princesinha, usando minha muletinha roxa, assim. Eu tava me sentindo, eu tava maravilhosa. E aí eu
tava na festa, minha mãe tava dançando, e aí eu fui dançar com ela. E aí eu fiquei cansada e eu queria sentar numa cadeira. E aí eu tava usando aquele monte de saia, aquele monte de roupa, uma perna dobrada pra dentro, aquela coisa toda. E aí eu comecei a sentar e eu comecei a sentir meu vestido levantando. E eu fiquei, meu Deus, e aí eu fui abaixar e eu forcei. E eu sentia que uma coisa tava segurando meu vestido e eu fiz assim. Quando eu vi, tinha uma pessoa tentando levantar minha saia. Era uma mulher adulta, da idade da minha mãe. Uma mulher assim que eu não conhecia, nunca tinha visto. E eu perguntei, o que tu tá fazendo? Por que tu tá fazendo isso? E ela, é que eu não entendi o que tu tinha na tua perna. Eu não entendi a tua perna. Aí eu falei, mas não mexe em mim. E ela, mas eu só quero ver. Eu falei, não mexe, não é pra mexer. E aí a minha mãe me viu que eu tava chateada. E ela foi perguntar o que tinha acontecido. E aí eu falei... Ela chorava muito. E aí eu falei pra minha mãe, eu contei pra minha mãe o que tinha acontecido. E aí a minha mãe foi lá, que foi, né? Uma conversinha. Eu tive uma conversinha com a mulher, do mesmo jeito que a Marília não esqueceu. Eu acho que ela também não esqueceu e também não fez mais isso com outra criança. Eu acho que ela nunca faria, eu acho que nunca mais. Eu acho que depois dessa, acho que eu me atirava no precipício, assim, porque que vergonha pra mãe. Exatamente, que vergonha pra ela. E aí, isso me marcou, sabe? Porque assim, sempre foram perguntas, olhares, algumas coisas assim, tipo, chegar e perguntar, o que você tem na perna? O que tu tem na perna? Tu machucou o pé? E aí eu fico assim, eu machuquei jogando futebol em Marte. Eu sempre dou umas respostinhas assim, porque é divertido. E aí, mas eu já melhorei nessa questão, tá? Agora eu falo assim, nasci assim, assunto encerrado. Tipo, vai viver tua vida, eu vivo a minha e é isso aí. Inúmeras histórias a gente tem pra contar dessas situações. Meu Deus. Enfim, eu inclusive, eu e a Gabriela, a gente já fez assim, eu e a Gabi, minha melhor amiga, que também tem Proteus. Gabi. Amor da minha vida. Ela e eu, a gente vai, às vezes, a gente sai juntas e aí a gente se encontra, alguém chega e pergunta, a gente só faz, tipo, a gente se olha e dá risada da cara da pessoa, né? A gente faz questão disso. Mas enfim, o melhor momento social, eu acho que, porque a vida não é feita de só coisas ruins, né? A gente tem coisas muito boas também. Então, eu acho que, assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida pela perna foi encontrar minha melhor amiga. Porque se não fosse pela minha perna, muito provavelmente a gente se encontraria de outra forma, ou não seria ela a minha melhor amiga, mas eu acho que porque a gente tem a perna muito próxima Nada, segue. Enfim, a coisa que mais me marcou foi o momento que a gente começou a perceber que a perna não precisava ser uma coisa pra gente se adaptar. A gente podia aproveitar. Tipo assim, um dia nós fomos num shopping, que a gente vai sempre naquele shopping porque ele é plano. Beijo Center Norte, arquitetos e engenheiros responsáveis pelo Center Norte, nós chamamos. E aí nós fomos nesse shopping. Eu tava na cadeira motorizada e a Gabi atrás com a cadeira normal. Ela se segurou na garupa da minha cadeira e a gente foi andando, como se fosse um trenzinho. E as pessoas olhavam. E só que assim, não era aquele olhar de curiosidade, de coisa estranha. Não, eles achavam aquilo engraçado. Eles estavam achando divertido, porque o que as pessoas esperam de quem tem deficiência? Que seja uma pessoa triste, depressiva, que vive a sua vida, que tá sempre dentro de casa, que não sai. Gente, a gente sai, a gente namora, a gente dança, a gente encontra com quem a gente gosta, a gente faz amigos, a gente trabalha, a gente estuda, sabe? A gente faz tudo que a gente pode, porque nós somos iguais a todo mundo. A gente precisa de adaptações, mas nós somos como as outras pessoas. Se o cérebro funciona da mesma forma como de todo mundo, a gente faz as coisas como todo mundo. Mas assim, a gente só tem que ficar adaptando. Só precisa adaptar. Então, é uma coisa que, né... Bom, meu próximo tópico aqui é dor. Dor é uma coisa que tá na minha vida, tá constante. E eu acho que eu não tenho como mudar isso, né? É uma coisa assim que acontece. E aí eu tomo meus remedinhos, boto minha perninha pra cima, fico lá com bolsinha de bolsinha de gelo. Inclusive, quando eu fui pra Minas Gerais com os meus colegas de aula da turma, eu andei um pouco de cadeira, um pouco andando mesmo, porque eu não consigo andar longas distâncias por causa do meu joelho, essa coisa toda. Então, eu andei pouco, mas eu andei. E aí eu cheguei no quarto, assim, meu pé ele fazia assim, ele latejava. E aí os meus colegas foram pra uma festa na varanda lá da sacada do negócio do hotel. Podia contar isso. Não sei. Não, mas eles se encontraram, todo mundo sabia. E aí eles foram pra esse lugar e foram todo mundo se encontrar, ficar conversando, tá ouvindo música e eu fiquei no quarto, sozinha.
fiquei sozinha e, sei lá, mexendo no meu celular, falando com alguém, não sei, olhando no Instagram, vendo um filme, com a perna pra cima com uma bolsa de gelo. Eu perdi uma parte legal do passeio, eu perdi a parte de estar com os meus colegas. Eu perdi uma coisa que seria muito legal, que é estar com eles. E eu não tive isso. Então, assim, a dor, ela não só atrapalha no sentido, mas também na tua parte social. Então, enfim. Cirurgias, minha mãe já deu uma boa resumida. Eu acho que, assim, as minhas cirurgias foram muito tranquilas, foi tudo muito certo, deu tudo muito certo, não tive problemas. Dificuldades versus vantagens, né? Porque assim, a gente tem muita dificuldade, sim, temos, mas assim, a vida, como eu falei, não é só coisas ruins, também não é só coisas boas, nós temos as duas coisas. Então assim, vantagens, eu viajo bastante pra São Paulo, então assim, eu sempre tinha uma caneta diferente que chegava em São Paulo primeiro e depois vinha pro Rio Grande do Sul, eu tinha caneta quando eu era mais nova. O brinquedo que saía antes, eu ganhava o brinquedo lá. Sei lá, um McDonald's, os McDonald's de lá sempre eram mais rápidos do que vinha pra cá. Então assim, a gente tinha essas coisas, né? Bom, pra criança isso é importante, pra uma criança, isso ajudou. Eu tinha, sabe qual medo que eu tinha? Gente, eu tinha medo de entrar com a Marília no avião gritando: eu não quero ir, vai doer! Porque ela sabia que ela ia pra São Paulo pra fazer o tratamento, né? Então eu tinha muito medo disso, mas não, pelo contrário, ela sempre curtiu muito. Ir pra São Paulo sempre foi muito agradável, porque a gente ficava na casa da Tia Fá, né? Sim. Que é um lugar maravilhoso. Oi, Tia Fá! Então, o que foi? Eu posso continuar? Pode continuar. Daí a Kátia agora perguntou: em que momento você sente mais dor? Eu acho que é quando eu caminho muito, dias muito quentes e dias muito frios. Porque dias muito frios dói meu joelho operado e dias muito quentes a minha perna dilata. Então, assim, não tem meio que um momento que eu sinto mais ou menos dor. Meu período menstrual também me faz sentir mais dor na perna, porque ela fica com mais retenção de líquido. Mas assim, eu também sinto quando eu fico com febre. Eu sei que eu tô com febre porque eu sinto a minha perna diferente. Então assim, a minha perna, ela é meio que a central de comunicação. Ela fala tudo que tá acontecendo no meu corpo mais que o resto. Ela me conta as coisas antes de todo mundo. Então assim, geralmente essas conversas, esses avisos vêm em forma de dor, o que é bem inconveniente em certos momentos. Bom, vamos ver aqui outra pergunta. O que a professora... O que a prof de educação física precisa saber para não correr o risco de gerar complicações pro KT? Acho que conhecer o KT primeiro, né? Não botar a aluna pra correr e também fazer umas aulas adaptadas, porque ninguém vai morrer de jogar um vôlei sentado. E aquilo pode significar muito pra uma pessoa que tem uma deficiência, que não consegue ficar em pé, ou que não consegue usar a perna, não consegue, enfim. Cada pessoa é de um jeito, então eu não posso dizer que existe uma fórmula, não existe uma fórmula, precisa de mais... Enfim, precisa olhar mais e tudo. Uma coisa que eu acho que sempre falta nas escolas, na parte da educação física, é do tipo assim, colocar os outros alunos a fazer um simulado de ser um cadeirante, de ser um deficiente visual, de tipo, simples, vendar todos os alunos e colocar, jogar, não correr no campo lá do futebol, mas com a bola, com o guiso, e os alunos que não têm deficiência visual vivenciar essa prática. Entender como é que funciona. Colocar eles sentados para jogar, também prender um braço e fazer com que naquele horário faça uma determinada atividade, fazer com que as pessoas que não têm essa deficiência vivenciem. Porque infelizmente o ser humano só entende sentindo, né? Ou quando a gente encontra uma pessoa que é muito pra frentex e entende muito já de imediato o que é vencer barreiras, conversando um pouco mais a gente descobre que na família dela tem alguém com algum tipo de deficiência. Bom, eu acho que a gente tem uma das coisas assim que eu acho que também ajuda muito é de saber quem são seus amigos de verdade. Porque assim, é muito fácil tu querer ser amiga da menina cadeirante. Ai, porque deixa eu empurrar tua cadeira. Ai, porque deixa eu te fazer não sei o que. Ai, tu quer ajuda. Ai, não sei o que. Mas na hora do pesado mesmo, que é quando eu tô com dor, quando eu tô chata, quando eu tô, enfim, precisando de ajuda mesmo, de verdade, aí a gente vê quem são os de verdade, quem são os amigos mesmo, porque são pessoas que vão ficar comigo, que vão me ajudar, que vão empurrar minha cadeira, vão me ajudar, vão me segurar, assim, a roda da frente, me botar pra dentro da sala, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente vê quem são os de verdade, né? Quem são os de fé. Bom, a gente também tem uma outra coisa que eu acho interessante, que as pessoas que usam cadeiras vão concordar comigo, que é quando tu tem um crush em alguém. Pras meninas,
quando o menino bonitinho, tu fica, ai, pode me ajudar? Eu fiz isso já. Às vezes eu não preciso, mas é que assim, por que eu preciso ser forte o tempo todo? Aceitar ajuda, é uma coisa legal. Eu uso meia elástica. A meia elástica, ela também me ajuda bastante, porque ela segura o sangue, ela funciona como uma vasoconstritora, então ela segura o sangue e empurra ele pra cima pra não doer tanto a perna, o que, nossa, outra vida, eu vou no mar com isso, eu vou na piscina, nossa, assim, a meia elástica eu já não penso mais, se eu pensar no meu corpo sem roupa, eu não vou pensar em mim sem meia elástica, porque ela já faz mais parte de mim que qualquer outra coisa. Desde os 3 anos de idade. Pensa, ela botava meia elástica em mim quando eu tinha 3 anos. De idade. Pensa, o que é botar uma roupa assim numa criança? Ai. Vamos ver aqui. Você usa meia de compressão? Eu sempre uso, eu só tiro pra tomar banho. E, bom, enfim. Você sente dor na perna? Sim, né? A gente acabou de falar sobre isso. Mas remedinhos, bolsinhas de gelo e esquentar a perninha naturalmente, sem botar coisa quente nela, porque pode dar problema. Ficar quietinha assim já ajuda bastante. Às vezes até dormir facilita um pouco a minha vida. Tipo, se eu vou dormir com dor, eu acordo geralmente sem. Então, tudo certo. Ai, meu Deus. Virei a câmera. Ai. Certo. Então, tem aqui uma outra coisa na minha folhinha que é mais complicadinha, que eu vou ter que falar, que eu me sinto na obrigação de falar sobre isso, né? Que é a questão do bullying. Porque o ser humano, ele não... Assim, eu não sei se vocês já viram aquela tirinha, mas tem uma que mostra assim, que é o bebê da ignorância com o medo forma o preconceito. Que é quando a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela tem medo daquela pessoa por alguma razão, e ela não entende o que está acontecendo. Ela não consegue entender, ela não consegue te compreender, ela não tem empatia suficiente para lidar contigo. Porque ela acha que aquilo que ela sabe é mais do que tu está sentindo. E aí a pessoa te trata mal e, bom, enfim, esse tipo de sentimento se reflete na forma como a pessoa vai te tratar e como os outros vão te enxergar. Por exemplo, eu sofri bullying na escola, na minha antiga escola, na minha primeira escola, que eu estudei primeiro ensino formal, a partir do primeiro ano até o 5º. E era assim, era insuportável, né? Eram momentos que eu tinha vontade de sumir. Assim, eu chorava muito, eu pedia o tempo todo pra sair da sala, eu sentia sempre muita dor de cabeça. Meu corpo criava coisas pra me fazer sair. Eu odiava ir pra escola por causa disso, porque eu tinha gente que se achava no direito de se achar melhor do que eu e me tratar mal. Então, eu acho que isso mudou a minha visão de mim mesma, como eu me enxergo, porque a gente, às vezes, é muito difícil tu não se afetar por aquilo que os outros te falam quando é muito seguido. Quando as pessoas estão o tempo todo falando que tu tá fingindo, que tu não sente dor coisa nenhuma, que tu tá lá só querendo chamar atenção. Quando fazem isso, a gente acaba acreditando, porque é uma coisa assim tão íntima tua e tu começa a desconfiar de ti mesmo. E assim, é horrível essa sensação, porque no início eu tinha certeza do que eu era, e aí eu comecei a ficar cada vez mais confusa e, enfim, momentos bem tensos, complicados da minha vida e que não foram resolvidos pela escola, tanto que eu tive que sair, porque não tentaram me ajudar. E isso é uma coisa que falta nas escolas. Falta tu não chegar na pessoa que tá sofrendo bullying e dizer assim, não dá bola. Não, tu não tem que fazer isso. Tu não tem que dizer pro aluno que tá sofrendo bullying ele não dá bola, não ligar, ignorar. Tu tem que pegar o que tá fazendo bullying e tu tem que colocar ele de frente pra essa pessoa e fazer ela encarar a verdade. E ver o rosto triste do outro e fazer ele entender. Tu está machucando essa pessoa. Tu está fazendo mal pra alguém. Teus atos não são engraçados. Tu não é legal, tu não é bonzão, tu não é divertido. Tu tá sendo um idiota com essa pessoa. Então, assim, falta esse pulso firme das escolas, nosso sistema educacional precisa melhorar isso. Não vou começar porque senão eu me irrito. E aí eu mudei de escola e fui para uma outra escola. O que eu posso dizer dessa outra escola? O primeiro ano foi legal, daí o segundo ano foi mais ou menos, e aí o terceiro ano as pessoas diziam coisas do tipo assim, mas tu sabe que ninguém gosta de ti, né? Tu sabe disso, né? Porque, tipo assim, é óbvio que ninguém gosta de ti, tu sabe disso. Chegaram e disseram isso pra mim. E eu sempre acreditei que isso era verdade, eu achava já, mas aí essa pessoa chegou pra mim e falou, tu sabe que ninguém gosta de ti, né? Tu sabe que tu não é querida, que nenhum dos meninos gosta de ti, que as meninas não gostam de ti.
tu não pode. Ninguém da turma gosta de ti, as pessoas te toleram. As pessoas mal te toleram. E isso me machucou muito. Inclusive, a pessoa que falou tá assistindo agora e eu quero que tu saiba que tu me machucou. Enfim, daí é um momento que é uma coisa complicada, porque a gente sofre, a gente sente dor e isso machuca. Isso machuca muito. Não faça isso com Não outras faça pessoas. isso com outras pessoas, porque isso é muito babaca. Conversem com muito seus babaca. filhos, mães, e perguntem, hoje tu tratou alguém mal? Né? Conversem O que com acontece? seus filhos. É. Ai, minha filha. Bom, mas aí então, gente, ela conseguiu superar um pouco e trocou de escola. E aí, eu acho que a minha forma de me ver e ver como as outras pessoas são mudou a minha vida. Eu não devia ter falado isso. Enfim, eu só queria dizer que as pessoas precisam entender que nós não somos diferentes de ninguém, que nós somos como todo mundo. E que nós merecemos respeito e nós merecemos amor. E que não é tão diferente assim. Quer continuar? Eu estraguei tudo. Não estragou nada. Não, na verdade, é realmente muito difícil, não é novidade para ninguém que estiver assistindo a gente. O objetivo é de sermos sinceras e contar as histórias. Claro que a gente sempre quer fazer uma coisa legal e divertida, mas a tristeza também faz parte da vida de todo mundo, né? Então, talvez se expor, o objetivo de se expor já mostra que a Marília tem uma determinada maturidade, que consegue falar disso e para muitas pessoas que estão assistindo, e deixando isso claro que é valor familiar. E mãe, converse com seus filhos, peçam para que não façam mal para os outros, porque é o filho de alguém que está fazendo mal para ela, né? E para todos os outros que sofrem. E todos que têm doenças raras já têm muita história também desagradável para contar, eu tenho certeza disso. Mas também tem muita história legal pra contar. Sim, me perguntaram aqui que se os meus amigos da escola me ajudam. Sim, são pessoas incríveis, eles me ajudam, eles sempre falam, tu quer que vá mais devagar? Inclusive, teve um dia que o chão tava molhado, meu colega me deu a mão pra que eu não caísse. Então, assim... E que aí eu achei tão bonitinho, e eu falei com uma outra pessoa que chegou ali, e ela escutando e me xingou. E aí, é um momento, assim, que quando a pessoa que não fala contigo, não é próxima de ti, mas é capaz de te dar a mão e segurar e te ajudar a andar, é uma coisa muito importante. É uma coisa que mostra a humanidade e que não me faz perder totalmente a fé nas pessoas, porque é isso que nós somos, humanos. E é isso que a gente tem que achar dentro de nós. Não quero que isso aqui vire uma palestra motivacional, nenhum texto, nenhum vídeo sobre passar sermão em ninguém, mas é que as coisas são como são e a gente sabe. A gente sabe, né? Sim. E assim, todo mundo deve ter esses momentos, suas coisas difíceis. Tem uma pergunta aqui que eu até vou olhar. Qual é o maior sonho? Como ter uma mãe maravilhosa como essa, é incrível. Eu não sei, assim, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, assim, é só... A gente precisa de mais empatia. E que os meus problemas não anulam o problema de ninguém e que os problemas de outra pessoa não anulam o meu. A gente tem que entender uns aos outros e tratar bem uns aos outros. Então, é isso. Ter uma síndrome rara em casa não é nada fácil. Mas também não é o fim do mundo, como disse a Marília, porque todas as crianças têm as mesmas oportunidades. A Marília não teve irmãos, o que talvez seja muito bom ou não. 2? Tu tem? Entendi. Ela não teve irmãos, então ela não sabe exatamente como é não ter essas dificuldades, não ter o KT, não viver fazendo tratamento. Eu lembro que uma vez a gente estava indo para São Paulo, eu fiz até uma foto, porque tinha uma mala grande da Marília, ela ainda era pequena, usava um monte de roupa, aí tinha a minha outra mala, e aí tinha a malinha da boneca dela, bebê, e o carrinho da boneca. Porque eu sou uma criança, porque eu era uma criança. Agora eu consegui tomar água, me acalmar, consegui raciocinar, melhorar os meus pensamentos. Gente, os teus sentimentos são válidos. Tá? Não é porque tu tem um clipotrenonem, uma perna enorme, uma coisa assim, que tu não pode ter um problema com a tua estria, com a tua celulite. Não é por isso que tu não pode querer alisar teu cabelo. Não é por isso que tu não pode achar que tua espinha tá feia. A gente
tem direito de sentir e de sentir como qualquer pessoa, porque nós somos mulheres, homens, adolescentes, nós somos como nós somos. Nós somos um corpo seguido de um cérebro, com paranoias, com loucuras, enfim, nós temos essas coisas, nós temos os direitos de sentir isso. Não é porque tu tem uma perna desse jeito que tu não pode não gostar do teu cabelo ou ter um problema com o teu tom de pele. Tu tem direito, tu tem sentimento, teus sentimentos são válidos. E uma coisa que já me perguntaram assim, o que é um conselho que eu daria? Investe no tratamento físico e no tratamento psicológico. Vai no psicólogo, não é vergonha, não é motivo de achar que tu é fraco, tu não precisa ficar te explicando pra ninguém. Os planos de saúde tem, então assim, temos psicólogos, terapeutas, pessoas que estão capacitadas para te ajudar e que tu não está sozinho. E é isso que é mais importante de ser lembrado, as pessoas não estão sozinhas. Vocês podem contar uns com os outros e se tiverem um psicólogo, o psicólogo vai te ajudar a passar por tudo isso. Vai te ajudar a entender que a tua autoestima não é só baseado no que os outros pensam de ti. Eu tô meio que me atrapalhando aqui, mas eu estou pra entender. Que eu comecei numa psicóloga maravilhosa há 2 anos. É um ano? Acho que uns 3 já. Uns 3 anos. E assim, a mudança que eu vejo em mim, na forma como eu lido com a minha síndrome, com o meu corpo, com a minha visão de mundo, com ansiedade, com tudo isso. Porque assim, nós estamos na era da ansiedade e da depressão, então não precisa de um motivo para ser ansioso ou depressivo. Então assim, ter uma perna diferente não te torna mais ou menos volúvel para isso. Tu é uma pessoa como qualquer outra. Então assim, tu pode ir na psicóloga, tu pode ter problemas de autoestima com alguma coisa no teu corpo. Isso não é motivo de vergonha. Isso é um fato. Nós somos pessoas. Então, assim, eu diria isso. Meu maior conselho é investe em tratamento psicológico e tratamento físico. Porque as duas coisas precisam estar bem, corpo e mente. Se a cabeça não estiver boa, o corpo não vai ficar bom. Se o corpo não estiver bom, a cabeça não vai ficar boa. Então, assim, as duas coisas têm que estar balanceadas. Porque na verdade todo mundo tem suas doidices, suas loucuras, e seria bom que todos se tratassem, né? E sempre aquela história de tentar ser um ser humano melhor para si e acaba automaticamente sendo para os outros, para o resto da humanidade, da população. Agora essa quarentena, eu leio na rede social de pessoas que estão assim enlouquecendo, que não tem paciência nem de ficar junto com os filhos e querem que a escola retorne. Eu já li, eu tô num grupo que quer que ele não volte e quer que volte. Então, aqui sempre teve muita conversa aqui em casa. A live é nossa, é da Marília, então a gente pode falar da nossa vivência. Aqui sempre teve muita conversa, né, com o Éder também. Ele não fala muito, né, mas ele participa desse pensamento nosso de estarmos juntos. Então, a quarentena para nós não é uma coisa difícil. Eu até diria que está sendo muito bom, porque as dores que a Marília normalmente tem de usar o corpo para, desde que sai de casa até a hora que ela volta, no colégio, vai pro IASE, de um monte de coisas que ela faz durante a semana, está no último ano, felizmente já vai terminar essa escola. Então, assim, ela sente muita dor quando volta para casa, ou durante o dia mesmo, e usa muita medicação. Então, nesse período que ela assiste aula de pijama, vou contar, colegas, ela assiste de pijama, professores, ela assiste de pijama, né? Com estufa ligada, perna para cima. Então, assim, isso tudo é muito tranquilizador para mim como mãe, porque ela tá bem, né? Ela tá bem, mas é que a vida não dá para ser sempre de pijama, né? Então é esse ano, e aí ano que vem, que não vamos ter mais esse vírus e vamos ter vacina, tudo vai voltar ao normal e na verdade vai ser um normal diferente para todo mundo e para nós vai ser uma coisa muito diferente, porque ela vai ter terminado a escola. Ela entrou na escola com 4 anos, ou 5, nem sei, já tá com 17, então assim, a gente vai ter que remodelar toda a nossa vida para saber como é a Marília não estando na escola. Meu Deus, né? Mas sempre conversamos muito, sempre tivemos muito amor, muita briga. Às vezes eu digo pra ela, minha filha, tu tem que entrar num grupo de debate pra tu debater com pessoas da tua idade, porque tu me dá um cansaço, né? Mas quando ela chorava, pequenininha, eu dizia assim pra ela, filha, verbaliza.
Ela chorava porque ela queria alguma coisa e eu dizia, verbaliza, Marília, me fala o que tu tá dizendo porque eu não entendo chorês. E aí eu ensinei a guria a falar e pensar... Não. Tenho o maior orgulho de ti, filha. E aí, então, assim... Hoje ela fala, tagarela. Tem umas primas... Má influência. que eu adoro essa má influência dessas primas, né? Bem má influência. Porque... Elas, inclusive, estão assistindo a gente. Espero que sim. Não consigo ler quem entrou, quem não entrou. Então, essa coisa, assim, de ser feliz e de conseguir se aguentar Marília dentro pra de presidente. Casa. Maravilhosa, Kátia. Também acho, Kátia. A quarentena tá mostrando que todo mundo sempre foi, mas disfarçava. Então, assim, felizmente, viver com a Marília não dá pra disfarçar. Não dá. É muito intenso, é tudo muito intenso com a Marília. Né? Em função da síndrome rara, talvez, não sabemos como é sem ela, né? Mas assim, quando ela era pequena e caía e chorava, a primeira coisa que eu pensava, tomara que tenha batido a cabeça e não a perna, né? E eu sei que outras mães que têm filhos também com partes do corpo afetadas por alguma síndrome pensam a mesma coisa, né? O que será que bateu? E então que bom que a cabeça nunca estragou, né? Sempre foi uma cabeça boa. Boa até demais, às vezes dá um cansaço muito grande essa guria. Né? Gente, essa ideia da live, ela surgiu, como eu já falei no início, pela Andréia e a Gabi, que na verdade elas são precursoras desse caminho que nós trilhamos hoje, porque quando ela nasceu em 2003, eu só tinha a Andréia para conversar. A Tina fala que eu ficava no telefone com a Andréia por mais de 2 horas, né? Não deixava a Andréia fazer nada, porque eu queria muito saber tudo que estava acontecendo com a Gabi, porque a insegurança de uma mãe é muito grande, porque a gente é que toma as decisões quando eles são pequenos. E felizmente todas as decisões foram certas, amparadas. Teve uma vez que eu fiz um teste num dedinho do pé dela. Ai, gente, isso é história pra outra live. Não. O nosso tempo já tá acabando, faltam 7 minutos. Mas bem ligeirinho eu vou contar. Tá bom, eu preciso contar pra muita gente pra ver se eu posso ser perdoada. Nasciam umas bolachinhas nos dedinhos do pé dela. Umas bolotinhas, assim, uma bolotinha em cima da outra bolotinha, elas eram bem pequenininhas. Sim, e aquilo doía, assim. Incomodava. Aí um dia eu pensei... Por que não, né? Por que não cortar esse negócio que acontece? E aí eu cortei. E sangrou, e sangrou, e sangrou, e sangrou, e sangrou, e sangrou, e sangrou. Não cortei mais. Não cortei as outras. Cristo, sangrou sem parar, enfim. Existe um curativinho maravilhoso que é o... Duoderme. Nossa, sai pra tudo, espinha. Não é pomada, porque tem uma pomadinha que não bem parecido. É Duoderme. O Duoderme, ele é um curativinho maravilhoso pra quem tem esses machucadinhos, assim. Ele é um curativo medicamentoso, mas claro que é sempre bom entrar na internet, pesquisar. Tem vários tipos de Duoderme e falar com o médico, né? A Kathleen. Vou falar bem rapidinho. Tá. Oi, Kathleen. Oi, Kathleen. Então, eu tenho 4 minutos, tá? Então, assim, ano passado eu fui chamada por uma produtora e aí eu fiz um curso de modelos e aí um dia eu conheci essa pessoa maravilhosa que é a Kathleen. E aí a gente tava conversando sobre isso e, bom, nunca foi meu sonho, ser modelo nunca foi meu sonho, eu nunca pensei nisso. Mas aí eu comecei a perceber que a gente precisa mais de representação, porque uma das coisas que mais complicaram a minha vida foi não ter uma Barbie que fosse como eu, uma bebê que não fosse como eu, uma boneca que não fosse como eu. Então, assim, eu acho que a gente precisa disso. Agora já tem essa nova linha da Barbie que tem as amputadas, que a Paola Antonini é a embaixadora do projeto e tal. E eu acho que a gente precisa mais de representação, porque a gente precisa que isso seja visto como normal. Porque é normal, é uma coisa que acontece com pessoas. E assim, faltou isso na minha vida. Faltou ter uma boneca que tivesse uma perna maior que a outra. Faltou uma boneca numa cadeira de rodas, usando muleta. Faltou isso. Então assim, eu acho que se uma criança puder ver um filme e ver uma menina que usa uma cadeira de rodas e que é uma atriz que é realmente assim... Porque a gente sabe como as pessoas famosas, elas influenciam o que as outras pessoas pensam. E assim, mostrar pro mundo. Nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que mostrem
que isso é normal. Nós já temos, inclusive, projetos maravilhosos, já temos a Paola, que ela é embaixadora da L'Occitane Brasil. Ela é amputada, uma das pernas dela foi amputada e ela usa uma prótese linda, maravilhosa, cheia de glitter. Então, assim, a gente precisa de representação. A gente precisa que as crianças se vejam em alguém. A gente precisa que as outras crianças que não tenham deficiência também vejam pessoas assim. Porque muitos dos problemas que eu tive de questão de bullying teriam sido evitados se elas vissem uma boneca dessa forma, uma coisa assim. Então, eu acho que representação é uma coisa muito, 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 muito importante. A educação física nas escolas tem essa chance. Sim. Se quiser. Só que assim, tem um monte de coisa que envolve lei, essa coisa toda, né? Então a gente tem complicações. Mas enfim, eu acho que falta 4 minutos. Tu quer encerrar? Ou tu quer começar outra? Começou outra live? Isso aqui falando? Gente, mais uma hora de conversação, né? Não sei, filha querida. Eu acho que tu passou o recado. Eu já falei demais, inclusive. Já não deveria ter falado. Algumas coisas não estavam na nossa programação, porque a gente choro. fez uma programação. Mas é que a gente não é racional, pessoa, né? Exatamente, né? A gente tá fazendo uma coisa social, não racional. Não é racional, O objetivo da live não é aparecer. O objetivo da live é mostrar para quem tá assistindo e que com certeza tem vivências semelhantes, porque eu sempre digo assim que as doenças raras, elas são cada uma diferente da outra, mas as dificuldades que se passa quando se tem uma doença rara, elas são as mesmas. A dificuldade no chegar até o médico porque é muito caro. Nós viajamos do Rio Grande do Sul para São Paulo. As pessoas estão pedindo para começar mais live. Toda a vida da Marília foi isso. Vai ter outra live. A Andrea tá programando tudo isso e aí a Marília e a Gabi também estão com outra programação. Estamos com outro projeto. Gente, tem um outro projeto das gurias que vai ser uma coisa muito legal. Porque assim, hoje fomos nós aqui desse lado, né? Mas assim, queremos vocês também. Ó o dedo ali aparecendo. Queremos todo mundo. Todos vocês que tem que tirar a Kathleen daqui, né? Que ela ficou... Não, deixa a Kathleen, deixa, querida. Todos vocês que têm coisas pra contar, porque o que eu tô contando, o que ela contou, não é novidade pra quem tem uma síndrome rara em casa. Mas pra muitos isso nunca imaginei. Como é que as pessoas... Pra quem não tem. Porque o que a gente fez? A gente anunciou pros grupos que tem pessoas iguais e pros amigos. Os amigos que talvez... A Brenda quer mais. Brenda, a gente te ama, Brenda. Tá ali 1 minuto restante. Tá terminando, né? E é isso. E que bom que vocês vieram nos assistir, né? Porque a Marília é a pessoa mais importante do mundo, né? Pra mim, óbvio. Então, assim, vocês também têm na casa de vocês as pessoas mais importantes do mundo. E a gente tá se expondo, sim, a Marília se expôs, sim, porque ela tem o objetivo de mostrar que é igual a todos e que todos podem as mesmas coisas que ela. E ela pode muito mais coisa ainda, que nem imagina. Então, queremos assistir a live da casa de vocês, para que vocês contem as suas experiências. Algumas pessoas me escreveram nesses últimos dias no celular que querem fazer live também. Viu, Andréia? Teu projeto está crescendo, como tudo aquilo que tu inventa. Pois é. E vão ter outras lives. E aí elas vão ser concentradas num só lugar, né? E vão ficar gravadas. Eu vou salvar. Tá todo mundo dizendo, salva lá. Vou salvar. Ela vai salvar porque tem gente lá no Japão que pediu pra salvar. Falta 50 segundos, vai. Não, acho que agora tu te despede. Bom, eu acho que... o meu recado já tá dado, vocês já sabem de tudo. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todo mundo que esteve do meu lado. E as outras pessoas que eu vou conhecer ainda, que vão estar do meu lado também. Então, gratidão eterna, muito amor e seja luz. Fazer o que eu acho que todo mundo quer fazer agora. Te amo, filha. Te amo, filha. Segundos. Acabou, né? Falta 5 segundos.